muita alegria eu quero cumprimentar todos com a paz. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Quero agradecer a paciência dos irmãos para comigo. A primeira vez é assim mesmo, né? É igual cego em tiroteio. Mas encontrei. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 40. Quantos irmãos encontram? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui pela primeira vez. Agradecer ao pastor Valdir, quem me fez o convite, aos demais pastores, a toda a igreja. Receba a minha gratidão. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 40. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor Deus: E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Eu vou repetir mais uma vez, versículo 40 do capítulo 5, que diz: E riram-se dele. Repita comigo: e riram-se dele. Continuando o texto, diz assim: Ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Amém? Amém. Pode dar uma glória a Deus aí? Amém. Aleluia. Irmão, satisfação, tá bom estar aqui. Estou me sentindo em casa, pastor Walter. Aí na próxima vez pode vir tomar café, comer bolo, pode tudo, né? Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus, porque para isso eu vim aqui. Quando eu abro a Bíblia aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, se você atentar comigo para o versículo de número 1 ao versículo de número 20, você vai perceber que Jesus acabara de vir de um lugar, exatamente de Gadara, onde ele havia libertado um homem de uma legião. E terminando o que eu chamo de missão, terminando essa missão, ele pega o barco, toma consigo, atravessa o mar da Galileia e vem parar do outro lado, chamado Cafarnaum. Diga comigo, Cafarnaum. O que eu acho interessante é por que Jesus escolheu Cafarnaum para dar ênfase no seu ministério. Haja visto que ele tinha muitas outras cidades que ele poderia permear por lá, mas não. Ele visitava algumas, fazia missão em algumas, mas onde ele residia, o local que ele escolheu para residir foi Cafarnaum. Segundo a Bíblia, Cafarnaum era o centro marítimo dessa região, porque ficava próximo do lago ou do mar da Galileia. Então era comum os grandes navegantes, as grandes embarcações, as pessoas que queriam vender a sua mercadoria e negociar a sua mercadoria, era comum eles estarem sempre em Cafarnaum. Então eu penso comigo que Jesus, ele olhou uma grande oportunidade para atingir a todos com a pregação do reino. Porque eu não sei se você já ouviu um velho jargão que alguns ainda carregam consigo no nosso meio, dizendo que Deus quer qualidade e não quantidade. Só que quem afirma esse ditado, irmão, desconhece João 3:16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O texto não disse meia dúzia, não disse uma família, disse todo. Colocou num contexto aqui, colocou a todos, o planeta em geral. Porque eu acredito, irmãos, que a maioria de nós tem aquela defesa ou tem aquele pensamento sobre, é claro que há uma divergência e nós respeitamos. Há a visão calvinista e há a visão armeniana. Pelo menos eu sou armeniano. E o que a visão armeniana diz? Diz que a expiação não é limitada, ela é ilimitada. Ela alcança a tua casa, mas alcança teu bairro. Ela alcança o teu bairro, mas alcança também a sua cidade.
Ela alcança a sua cidade, mas também alcança o seu estado. Alcança seu estado, mas alcança também o seu país. Eu quero profetizar de olhos abertos nessa noite que a salvação de Deus alcança todos no planeta Terra, porque o sacrifício de Jesus é para todos. Então eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Jesus não quer salvar só sua casa, só você e seus filhos. Ele quer salvar sua família por completo. Quer salvar toda a sua casa. Quer salvar todos os seus parentes. Quer salvar os seus vizinhos, o seu patrão, o seu bairro. E acredite, vai começar através de você. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que Jesus vai residir em Cafarnaum. E aqui entra uma outra observação que se faz necessário aqui explicar. Porque há uma visão dentro da teologia que aponta que Jesus tinha casa. Mas os mais antigos, nossos pais, não tinham muita letra, não tinham muito conhecimento. Então há uma terceira visão que eu coloco aqui, que é baseada nos nossos pais. Duas que a teologia me apresenta e uma que eu acrescento baseados nos nossos pais. Porque os nossos pais acreditavam que Jesus não tinha casa. Porque eles pegaram aquele único versículo, e doutrina é formada a partir de 3 versículos. Eles pegaram apenas um versículo que fala assim, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, e baseado nisso eles falavam que Jesus era pobre, era mendigo, era um coitado. Mas existe uma segunda visão, uma primeira visão dentro da teologia que nos apresenta que Jesus ele tinha casa, porque lendo Mateus capítulo 13, a Bíblia diz, e Jesus saindo da sua casa foi para a região do lago. E olhando para a Bíblia Sagrada e olhando para o contexto judaico, o contexto judaico diz que todas as vezes que se levantava um rabino, um professor dentro de Israel, para ele ser reconhecido, as mulheres tinham que aprender com ele. E a Bíblia diz que as mulheres sentavam aos seus pés. Era para as mulheres dar glória a Deus, porque quem conhece de cultura judaica sabe que mulher não tinha oportunidade de aprender, não era contado na genealogia. Aí se levanta o mestre dos mestres, Jesus Cristo de Nazaré, e elas não vão aprender com qualquer um, vão aprender com o Filho de Deus. Fica tranquila, porque o mestre dos mestres que está capacitando as mulheres, está ensinando as mulheres. A segunda coisa que a tradição judaica diz, que um homem, para ser reconhecido como rabino ou mestre, é que as pessoas deveriam dar posses para ele. E a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 2, que Jesus mal nasceu, é apenas um bebê dentro da manjedoura, e os magos vieram de longe, fazendo uma longa viagem, e depositaram tudo o que tinha aos seus pés. Só que a Bíblia vai mais longe, a Bíblia diz que Jesus era sustentado pelas mulheres. Então havia muitas possibilidades de se ganhar presente, casa, carro, carroças, pedras preciosas. Então, em uma dessas missões, eu acredito que Jesus ganhou sim residência. Mas essa é a primeira versão que a teologia nos apresenta, porque há uma segunda que alguns acham mais concreta, porque todos olhando para a Bíblia Sagrada chegam à mesma conclusão que eu, que Pedro tinha uma residência em Cafarnaum. E a casa de Pedro, como era muito ampla, ele reservou um lugar para Jesus. Aí todas as vezes que ele ia para Cafarnaum, ele recebia Jesus como um visitante. Até que em um determinado dia ele cansou de receber Jesus como visitante e cedeu um lugar naquela casa ampla para Jesus. Quem era visitante, deixou de ser visitante, agora se tornou morador da casa de Pedro. Eu creio nessa palavra. Quero profetizar que você não coloque Jesus como visitante na sua casa, mas coloque ele como morador da sua casa. Porque se tem espaço na sua casa, tem espaço para Jesus fazer morada. Crê nisso, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Então fique com a versão que você achar melhor, porque à luz da teologia, nós apenas aprendemos o conhecimento para ampliar as nossas fronteiras. E aí entra uma palavra que eu gosto sempre de fazer menção, entra a ética. Eu disse isso aqui apenas para título de conhecimento, aí os irmãos escolhem a melhor visão. Mas não é isso que eu quero pregar, eu quero chegar aqui no versículo 21, porque quando Jesus desce da embarcação em Cafarnaum, o versículo 21 diz que os primeiros a abordar Jesus é uma grande multidão. Diga comigo, uma grande multidão. Guarde essa multidão com você, porque daqui a pouco voltamos nela. Vamos para o versículo 22 e eu começo a pregar. Eu vejo aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, 3 personagens que me chamam a atenção.
3 personagens que nós pregamos e às vezes não aprendemos nada com eles, mas hoje você vai aprender. Primeiro personagem do capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, é Jairo. Diga comigo, Jairo. O segundo personagem do capítulo 5 é a mulher que sofria com o fluxo de sangue. Diga comigo, a mulher que sofria com o fluxo de sangue. E o terceiro personagem que eu encontro no texto é a menina morta. Diga comigo, menina morta. Olha para cá e aprenda. O primeiro personagem é Jairo. O versículo de número 22 diz que ele era um dos chefes, ou um dos principais da sinagoga. E tinha por nome Jairo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ele era importante. Só que o texto não para na sua importância, no seu título, nem no seu nome. A Bíblia diz que Jairo, vendo-o, quem ele viu? Jesus. Quando ele vê Jesus, por ele ter título, por ele ter nome, ele não procura um lugar mais alto. Ele não procura um tapete para Jesus forrar e dar para ele, não. A Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele se joga aos seus pés. Ele não procura o lugar mais alto, ele procura o lugar mais baixo, que é aos pés de Cristo. Porque alguém pode ser importante lá fora, aqui dentro quem é o mais importante é Jesus. Alguém pode ter título lá fora, mas quem tem o maior título aqui é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Alguém pode ter nome importante lá fora, o nome mais importante aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Então ele, tendo posição, tendo nome, tinha tudo para se sentir o grande, mas não, ele se dobrou aos pés de Cristo. Porque quanto mais título você tem, mais nome você tem, mais humilde você tem que ter na presença de Deus. Mais humilde você tem que ser na presença do Todo-Poderoso. Então o verdadeiro homem de Deus não é aquele que possui título, embora possa ter. O verdadeiro homem de Deus não é aquele que tem um grande nome, embora possa ter, não é pecado. O verdadeiro homem é possuindo tudo que a terra lhe promete, tudo que é possível aqui, mas quando se dá de face com Jesus, ele ainda sabe prostrar aos seus pés. Ainda consegue adorar a Ele, ainda consegue glorificar a Ele, consegue se humilhar e buscar a face do Todo-Poderoso. Então aprenda, o lugar mais alto não é em cima, o lugar mais alto é aos pés de Cristo. O lugar mais alto é aqui embaixo. Quando você pensar em crescer para cima, entenda que crente não cresce para cima, o crente cresce para baixo. Irmãos, eu tenho medo desse negócio de crescer para cima. É claro que a Bíblia dá ênfase em outros textos, mas aonde literalmente estou pregando está falando de baixo. Eu tenho medo da síndrome de Lúcifer. Esse espírito anda pegando homens, mulheres jovens por aí, até pregadores. Porque o único que falou, eu subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Ele não queria o trono de Deus, queria exaltar o trono dele acima do de todo mundo. Era Lúcifer. Então quando o cidadão começa a se sentir demais, começa a achar que é melhor que o outro, tome muito cuidado, que ele pode estar se distanciando da presença de Deus. Agora aquele que Deus abençoa e ele está descendo mais na presença de Deus, é porque ele está se aproximando, não está afastando. Então quero ver um sinal que você está se aproximando de Jesus, é quando você consegue adorar a Ele, descer aos pés dEle. Olha o que eu aprendo aqui com esse primeiro personagem. A Bíblia diz que ele, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Se você analisar bem o versículo 23, ele chega com uma prerrogativa, um pedido de socorro. Ele chega para Jesus e fala, venhas, porque a minha filha jaz à morte, impõe as mãos sobre ela para que viva. Perceba que a expressão jaz à morte, ele não fala por completo, ele fala pela metade, porque a palavra jaz vem da palavra jazingo, e a palavra jazingo vem da palavra sepultura. Em uma outra tradução diz que ele fala, venha porque a minha filha está próximo da morte. Em outra tradução, na NVI diz que a minha filha está enferma. Então por isso ele usa, pelo menos na minha expressão aqui, ele usa a minha filha jaz à morte. Ele não estava dizendo que a sua filha morreu, ele estava dizendo que a sua filha estava próximo da morte, a filha estava enferma. Não aprendeu a lição ainda aqui com esse homem? Ele não esperou a sua filha morrer para buscar a ajuda de Jesus. Ele não esperou a porta fechar para correr para Jesus. Ele não esperou a falência da família para correr para Jesus. Antes de o mal chegar, antes de a morte chegar, ele estava lá na porta buscando a ajuda de Jesus. Essa é a lição que nós temos que aprender com Jairo.
Não temos que esperar o ponto final, não temos que esperar o desemprego bater a nossa porta, não temos que esperar a carta de demissão, não temos que esperar as coisas dar errado no casamento, não temos que esperar a frieza espiritual chegar, o desânimo. Irmão, num primeiro sinal de evidência de fracasso, corra para Jesus, porque Jesus tem milagre para a tua vida. Ele tem solução para a tua vida. Eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas crente não é atrasado, crente é adiantado. Não, você não creu nisso, irmão. Eu vou falar mais forte para ver se você dá um glória a Deus bem forte agora. Crente não é atrasado, crente é adiantado. Eu vou lhe provar. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele falou: todo mundo esperou 9 meses, mas eu nasci fora de tempo. Ele fala: eu sou como um abortivo. Na tradução Ferreira, na tradução corrigida diz: é porque eu nasci fora de tempo. Ele estava falando: eu não sou atrasado não, eu sou adiantado, porque a obra de Deus às vezes é assim, irmão. Se Deus esperar muito, ficar esperando, o cidadão não anda, o tempo não chega, então Deus vai lá e fala: vamos fazer a obra mesmo fora de tempo, porque eu não dependo de tempo. Deus é maior do que o tempo. Então não se apegue ao tempo, porque Deus ele faz coisas fora do tempo para que ninguém compreenda mesmo. Não faça biquinho, não reclame. É que tem alguns que vai ter que esperar o processo a longo prazo, mas outros não. Outros chegou ontem, Deus já está abençoando. Outros está aí há 30 anos, não alcançou ainda. Outros chegou ontem, já está liderando, já está pregando, já está ensinando. É porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Amém? Pelo que eu li no texto, Jesus vai seguindo Jairo para sua casa. A Bíblia diz que ele está indo e está o seguindo uma grande multidão. Olha a multidão de novo. Jesus está indo para a casa de Jairo. E quem está vindo atrás? A multidão. Aí a Bíblia diz que o trajeto de Jesus para a casa de Jairo é interrompido pelo segundo personagem, que é a mulher do fluxo de sangue. Olhe para o versículo 27, porque o versículo 27 nos aponta pelo menos 3 pontos que eu destaco aqui, que a mulher recebeu o seu milagre por causa desses 3 requisitos. O primeiro, o versículo 27 diz: e ouvindo falar de Jesus, vírgula, veio por detrás, outra vírgula, entre a multidão, vírgula, e tocou na sua vestimenta. Irmão, as vírgulas não estão aqui por acaso. Quem entende português sabe que vírgula é pausa, é para você não sair atropelando. Quando a Bíblia aponta a vírgula, a Bíblia está destacando: tem um segredo aqui. A mulher alcançou o milagre por causa de 3 coisas. Primeiro, pela sua audição, porque o versículo 27 na parte A diz: e ouvindo falar de Jesus. Sabe por que ela recebeu o milagre pela audição? Porque alguém divulgou. E à luz da Bíblia, eu creio, eu vejo que Deus é o Deus das divulgações. Quem divulgou que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente? O próprio Deus. Quem deu testemunho de Jó falando que ele era homem fiel e temente? O próprio Deus. Irmãos, eu louvo a Deus que a igreja passou pela pandemia e depois da pandemia explodiu em todas as igrejas o que nós chamamos de departamento de marketing. Porque antes disso, Facebook era pecado, Instagram era de Satanás, o WhatsApp era para gente rebelde. Se a gente fizesse cartaz, eu passei muitas vezes por isso, se a gente fizesse cartaz, as pessoas falavam: quer se aparecer. Se a gente pedia para alguém filmar, fazer um vídeo da mensagem que a gente quer divulgar, quer ter um trabalho bom para alguém, todo mundo pede vídeo hoje, a gente queria gravar, as pessoas falavam: esse aí quer se mostrar. Aí veio a pandemia, como que a gente congregou? Online, todo mundo transmitindo live, transmitindo o estudo ao vivo. Aí surgiu o departamento de marketing. Hoje a igreja transmite live, divulga cartaz, divulga pregador, divulga festa, divulga cantor, divulga as fotos do culto. E com isso, quem está ganhando é o reino de Deus. Porque eu conheço gente que por aqui nunca me viu, mas fala: eu ouvi a sua pregação, Deus falou através da sua oração. Às vezes tem gente aqui que não dá nada por um áudio que manda no grupo da igreja, mas aquele áudio vai para uma pessoa, daquela pessoa vai para outra pessoa, chega para quem está precisando, e o milagre aconteceu sem você estar lá, só porque divulgou. Eu vou profetizar na sua vida: continua divulgando o reino,
Continua divulgando Jesus, porque quando você está divulgando Jesus, alguém está recebendo um milagre por causa de você. Usa os teus dedos, a tua mão, o teu olho, a tua boca para a glória de Deus. Divulga Jesus. A mulher só recebeu o milagre porque alguém divulgou. Esses dias eu estava falando para alguém que estava reclamando: Deus me fez promessa, levantou um monte de vaso, falou que eu ia para os 4 cantos da terra. Eu falei: meu filho, você está esperando para ir ainda? Passagem de avião? Você que não sabe, mas pelos meios tecnológicos eu acredito que já chegou nos 4 cantos, porque num segundo está do outro lado do planeta. Tem uns amigos meus na Espanha, eu posto um vídeo aqui e já estão assistindo lá. E às vezes é isso que Deus quer fazer. Deus quer usar a sua boca que está ministrando aqui, para que outros do outro lado do mundo ouçam a pregação por seu intermédio. De alguma forma alguém está ali vendo, a mensagem de Deus está chegando para alguém. Continua divulgando, porque Deus, Ele divulga. Olha para cá. Primeiro quesito que eu acredito que o que fez essa mulher receber o milagre foi ouvir, foi pela audição, alguém divulgou. Segundo, a Bíblia diz no versículo 27 que ela veio por detrás. Diga comigo, ela veio por detrás. Irmão, se ela veio por detrás, logo alguém estava na sua frente. Então ela estava atrás. Quando você está um passo atrás, tem espaço para Jesus na frente. Esses dias eu estava contando para alguém, né, que está começando a pregar, e a gente tem um grupo de pregadores lá na nossa vigília, chamado Sábado do Fogo. E alguns deles, pastor Valdir, é um desespero para pregar, para ter agenda. E eu fico olhando assim e falo: meu Deus do céu, mal começou, nem saiu da fralda e já está desse jeito, achando que vai explodir para o mundo. Não é bem assim. Eu estou aqui há 38 anos, agora que Deus está soprando o meu nome, que eu estou tendo algumas oportunidades em trabalhos mais relevantes, digo com todo respeito, porque a gente não faz distinção. Prego na boca de fumo, prego no culto ao ar livre, prego em congresso, prego no meio do mato. Fui pregar esses dias lá no Bandeira, a moto ali só está terra, irmão, mas fui para a glória de Deus. E do mesmo jeito que eu prego lá no meio do mato, eu prego aqui na cidade. Tudo para a glória de Deus. E eu estava contando para alguém uma experiência, para ver se ele dá uma acalmada, porque ele vai passar por isso, vai passar por muitas experiências. Se não tiver estrutura, vai ficar triste, vai desanimar, vai parar de pregar, perigoso até desviar. E eu estava contando para um deles, né, que eu fui pregar uma determinada igreja, era o meu primeiro congresso lá na época de jovem, e eu preguei sexta, um outro rapaz pregou no sábado, e um pastor amigo meu no domingo. E ele falou: filho, você não vai pregar domingo, então vem aqui me prestigiar, dar uma força para mim. Eu falei: pastor, eu vou estar aí glorificando a Deus. Fui lá no domingo, e eu estou lá dando glória a Deus. O culto acabou, saí para fora, juntou meia dúzia, e chegou para mim alguns jovens lá, e falou: parabéns, pregador. Eu falei: por que parabéns? Ele falou: você ficou em 3º lugar na festa. Eu falei: ah, é? Como que é isso aí? Ele falou: pois é, o pregador da segunda noite foi, top, ficou em 2º lugar, mas o pregador de domingo quebrou tudo, esse não teve para ninguém, ficou em 1º lugar. Naquela época eu fiquei triste, abatido, queria chutar tudo, queria parar de pregar. Com os anos a gente amadurece, começa a ler a Bíblia, entender. Aí eu chego à seguinte conclusão hoje. Aí eu chego para todo lugar e falando para os meninos, eu falei: hoje eu chego nos lugares, eu fico tranquilo. Pode falar que eu fico em 10º, em 9º, em 8º, em 7º, em 6º, em 5º, em 4º, em 3º, desde que Jesus esteja em 1º lugar. Porque se Ele estiver em 1º lugar na nossa vida, está tudo certo. Jesus tem que ser o primeiro na sua vida. Antes da sua roupa de marca, antes do seu trabalho, antes de qualquer pessoa na sua vida, Jesus tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser o primeiro. Quando Ele está na nossa frente, aí tem milagre para nós. A mulher só recebeu porque Jesus estava em 1º lugar. Ela estava atrás e Ele estava na sua frente. Se Jesus estiver na frente, vai dar tudo certo. As portas travadas vão se abrir. A obra de macumbaria vai ser dissipada, jogada por terra, porque quem está na frente não é eu, não é você, é Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas podem fechar a porta para você, pode trancar e bater porta na sua cara, mas quando chega Jesus, a porta ela escancara para a glória de Deus. Coloque Jesus como o primeiro na sua vida. A Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. Entre a multidão, irmão, está falando praticamente como se houvesse uma divisa.
Porque dentro de Jerusalém os caminhos, as ruas são muito apertadas. Agora imagina essa multidão naquelas ruas estreitas. Então é natural que ela se apertando foi driblando a multidão. Na íntegra, multidão aqui é oposição. Não se iluda que só levantar a mão e aceitar Jesus, tudo vai ser uma bênção na sua vida. Porque a própria Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Agora eu vou falar, se ele venceu, você vai vencer também para a glória de Deus. É preciso enfrentar, irmãos, a multidão. Você já viu gente que alcançou pódio sem batalha, sem dificuldade? O doutor Augusto Cury, que é psicólogo e psiquiatra, ele fala que quando você alcança o mais alto degrau, sem lágrimas, sem sofrimento, é um vencedor sem história. Não tem o que falar, só fala da vida dos outros, só conta a experiência dos outros, só prega a mensagem dos outros, e a sua? Então esse vale que você está enfrentando, essa batalha, essa multidão, é a oposição que está na sua vida. Vença ela no nome de Jesus, drible ela, crie estratégia para passar e para vencer, e você vai chegar lá. Perceba que ela vence a multidão. Depois que ela vence a multidão, ela só toca em Jesus. A Bíblia diz na sua vestimenta, e quando ela toca, ela recebe o seu milagre. O que é isso? Isso é fé, irmãos. Porque tem gente que, se o profeta não falar o CPF dele, o cartão do SUS dele, ele não crê que é Deus. E essa mulher está nos ensinando que não precisa muito para receber. Ela falou, só tocar nas vestes dele, eu serei curado. O que é isso? Isso é fé. Isso é fé. E Jesus é um modelo de fé. Quando ele estava na frente do túmulo de Lázaro, Lázaro nem ressuscitou, ele ergueu a face para cima e estava agradecendo, falando, Pai, graças te dou por quem tudo me ouves. O homem estava morto e ele já estava agradecendo. Isso é o quê? Isso é fé. Jesus estava nos ensinando, você não está vendo o seu carro novo, mas agradeça, porque pela tua fé, ele está chegando para você. Teu filho não está na igreja ainda, não está servindo a Deus. Alguns estão nas drogas, outro no alcoolismo, outro desempregado, outro parado, dando trabalho. Mas pela sua fé, agradeça a Deus hoje. Fala, Senhor, eu já te agradeço porque eu já estou vendo ele pregando, já estou vendo ele empregado, já estou vendo ele na faculdade, já estou vendo ele ensinando, já estou vendo ele adorando na sua presença. O que isso é fé? É você não estar vendo, mas já está agradecendo porque você tem fé. Porque agradecer depois que acontece é muito fácil. Tem um monte de youtuber aí, falando, quando vem guerra na Síria, no Afeganistão, quando surge um terremoto, aparece um monte de gente falando, Deus me mostrou. Ressuscita um vídeo de não sei da época. Irmão, Deus não precisa de coisa passada não. Deus levanta profeta hoje para falar o que vai acontecer amanhã. E eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Se prepara, porque eu já estou vendo pela fé chave de casa, chave de carro, já estou vendo Bíblia para seu filho, já estou vendo faculdade para tua filha, já estou vendo cura de Deus para teu esposo, libertação do céu para tua casa, porque chegou o tempo de você viver a fé que Deus plantou no teu coração. Crê nisso? Levanta a mão e glorifica a Deus. Olha para cá que eu estou correndo para encerrar. Primeiro personagem do capítulo 5 é Jairo. Segundo personagem do capítulo 5 é a mulher que sofria com fluxo de sangue. Olha para cá que eu já vou pular para o terceiro e encerro. A Bíblia diz que quando a mulher toca em Jesus, o texto é claro, diz que ela sentiu-se curada. Em outras palavras, o milagre aconteceu instantaneamente. Tem gente que não crê. Tem gente que não crê que Deus tira o nome do Serasa. Tem gente que não crê que Deus dá dente de ouro. Tem gente que não crê que Deus faz o impossível na vida da gente. É só voltar lá para 2 Reis capítulo 4. Eu acredito que deva ser isso. O milagre da viúva. O profeta não fez um milagre para ela, só orientou. Porque a orientação também é um grande milagre. Tem gente que espera o profeta profetizar. Não, querido, a orientação está aqui. A palavra é o maior milagre. Provérbio 9:9. Dá a instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Não entendeu? A Bíblia não está dizendo que você vai ser sábio. A Bíblia está chamando você já de sábio. Então para com esse complexo de inferioridade dizendo, eu não prego, eu não canto, eu não tenho mensagem, porque Deus já está chamando você de inteligente, de sábio. Deus já está chamando você como alguém que tem conteúdo. Irmãos, entenda que você tem algo do céu sobre a sua vida. Então o profeta Eliseu, ele não fez o milagre na vida da mulher. Ele orientou.
A mulher chega e fala: meu marido era teu servo, temia o Senhor, mas veio os credores. Meu esposo morreu e veio os credores que querem levar meus filhos. Aí o profeta falou: declara-me o que você tem na sua casa. Ela falou: não tenho nada. Só que depois o hipocampo dela, que é a parte do cérebro onde habita as memórias, reativou, porque a preocupação, ela tira a sua memória, ela tira a sua lembrança. Aí ela esquece a preocupação um pouco da dívida, aí lembra o que tem em casa. Tem uma botija em casa, uma pequena botija de azeite. Aí o que o profeta fala para ela? Que vai fazer um milagre? Que ele vai multiplicar? Não. Ele orientou ela, falou: vai, pega vasos emprestados, fecha a porta e deita azeite sobre os outros vasos. Irmãos, a orientação está aqui. Recebe milagre quem não quer, porque Deus está te orientando faz tempo. Cumpra a palavra e o milagre vai acontecer na tua vida. Cumpra a palavra e a porta vai se abrir. Cumpra a palavra e vai acontecer a multiplicação na sua vida. É pela palavra, tudo é pela palavra. Isaías capítulo 8, versículo 20: a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a luz da alva. Irmãos, muito cuidado, porque hoje está cheio de pregador por aí, e poucos que faz menção da Bíblia. Eu estava fazendo uma reclamação esses dias no curso teológico, porque eu vou em congressos por aí que o pregador nem abre mais a Bíblia. Eu não sou contra a revelação, porque Deus me revela também. Eu não sou contra a bênção, porque eu sou abençoado também. Quando eu comecei a conhecer o pastor Valdir, eu frequentava a igreja onde ele estava. Eu não tinha moto, não tinha nada, mas fiz um propósito com Deus e Deus me abençoou. É a moto que está aí fora. Então eu acredito que Deus abençoa assim os seus filhos. Mas vamos começar pela palavra. Tudo é pela palavra. Quando o profeta orienta a mulher, ela faz tudo que o profeta determinou. E aí o milagre aconteceu, multiplicou na mão dela. Porque o milagre não é para acontecer na mão de outro, o milagre é para acontecer na tua mão, dentro da tua casa. Tome posse no nome de Jesus. Você não crê, mas eu creio que na tua mão tem milagre aí, ó. Tem bênçãos para acontecer. Aonde você tocar vai acontecer milagre para a glória de Deus. Olha para cá. Então, quando essa mulher toca em Jesus, ela foi curada instantaneamente. Porque existem milagres a longo prazo e existem milagres instantâneos. Milagres a longo prazo é para aquele que não tem maturidade. Se Deus der a benção hoje, ele nunca mais volta na igreja. Não vem mais em campanha, não vem mais no culto de ensino, não vem no culto de adoração, não quer saber de louvar. Então Deus faz com que amadureça ele pelo processo, igual o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos não aconteceu no estalar de dedos, foi um processo, foi por etapas. O filho pródigo queria atravessar as etapas, por isso quebrou a cara. Então tem gente que não está preparado para um milagre de imediato. Então é preciso etapas, é preciso um processo. No Vale de Ossos Secos, qual foi o primeiro processo? A primeira etapa: os ossos que estavam espalhados se juntaram. Segundo processo: surgiram tendões e carnes em cima dos ossos, e o maior órgão do corpo humano, que é a nossa pele, surgiu. Mas eram defuntos. Era apenas defunto, segundo processo. Mas veio o terceiro processo, ou a terceira etapa. A Bíblia diz que entrou espírito, entrou vida neles e se colocaram de pé. E o texto é claro para dizer que era um grande exército, porque todo aquele que passa por etapa, passa pelo processo, Deus releva, Deus mostra na vida dele, Deus manifesta para ele. Não é algo pequeno, é algo grande. Então, se você está passando pelo processo, fica tranquilo. É porque Deus tem algo grande para a tua vida. Se o processo parece que está sendo longo, as etapas, você está enfrentando etapas, fica tranquilo. É sinal que Deus está mostrando algo grande para a sua vida. Tem algo grande para a sua história. Tem algo grande para o seu ministério, para a sua família. Deus tem algo grande para a sua vida. Só que na vida de outros vai ser rápido, vai ser instantâneo. E na vida dessa mulher aconteceu na mesma hora. Porque tem gente que está tão preparado para adorar a Deus, glorificar, ele está tão maduro que se ele receber, ele volta aqui e dobra a campanha, ele volta aqui e oferta, ele volta aqui e dá a sua melhor adoração, porque ele já é maduro. Então, por isso que alguns recebem na mesma hora, milagres instantâneos. E eu creio que nessa noite está acontecendo milagres instantâneos aqui. Portas estão se abrindo, caroço desaparecendo e Deus renovando a tua casa para a glória do nome dele. Amém? Vamos lá, para encerrar. Enquanto Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue, perceba que Jairo desaparece. Olha só o que eu aprendo com esse homem.
é um homem que teve a primeira iniciativa da sua casa e foi buscar a ajuda de Jesus. Só que aqui, enquanto Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue, ele desaparece. Você não vê Jairo reclamando para a mulher do fluxo: ei, você vai atrapalhar o meu milagre. Você não vê ele falando: Jesus, o senhor está demorando, minha filha vai morrer. Mas o texto permanece em silêncio, porque o homem também tem que aprender o silêncio. Eu acredito que Jairo tinha a virtude que eu tenho e que você provavelmente tem. Ele tinha a convicção que o milagre da mulher do fluxo de sangue não tirava o seu milagre, e que o milagre dele não atrapalhava Jesus de abençoar a mulher do fluxo de sangue. Está entendendo? O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, não sente ciúme de Deus abençoar o teu próximo, porque entende que no reino de Deus tem milagre para todo mundo. Eu vou falar até você dar glória a Deus. No reino de Deus tem milagre para todo mundo, tem milagre para você, tem milagre para a tua casa, tem milagre de Deus para a tua vida. Enquanto isso, chega alguns, o que a Bíblia chama de alguns lá da sinagoga, chegam para Jairo e falam: Jairo, não importunes o mestre, porque a tua filha já morreu. Jesus olha para Jairo e fala: não temas, crê somente. E ele continua o trajeto e chega na casa de Jairo, e a Bíblia nos apresenta o terceiro personagem para encerrarmos. Primeiro Jairo, segunda mulher do fluxo de sangue e terceira a menina morta. Quando Jesus chega próximo na casa de Jairo, a Bíblia diz que ele ouve um alvoroço. O versículo 39 diz que ele ouve um alvoroço, um desespero, porque quando Jairo foi buscar a ajuda de Jesus, a sua filha estava doente, enferma, próximo da morte. Mas quando ele traz Jesus, já estão velando a sua casa. Não desespere, porque em algumas situações, para alguns é assim: a pessoa vai buscar Jesus e ao invés de melhorar, vai piorar. O que é isso, pregador? Isso não traz nenhum conforto para a minha vida. Fica tranquilo, calma. Às vezes na nossa vida acontece isso para Deus tirar da nossa mão a possibilidade, tirar a ajuda do juiz, do advogado, do amigo, do empresário, porque tudo que não tem possibilidade aqui, tem possibilidade ali. Então, se piorou, é Deus tirando toda a possibilidade humana para Ele fazer na tua vida, para a glória não ser para o homem, para a glória ser dEle, para o nome dEle ser exaltado. Então fica tranquilo, porque Ele está no controle de tudo. Versículo 40, a Bíblia diz que quando ele chega na porta da casa de Jairo, ele fala: a menina não está morta, a menina dorme. E o texto que eu li diz que riram-se dele. E sabe qual foi a atitude de Jesus? Colocou todo mundo para fora. Colocou quem estava velando a menina, colocou quem estava com alvoroço, colocou quem riu, porque quem estava rindo não estava acreditando que ele ia fazer. Então ele colocou todo mundo para fora. Porque tem pessoas que Deus não quer que permaneça na sua vida, porque não vai agregar, não vai somar, vai atrapalhar. E tem muita gente teimosa. Jesus já tirou gente da vida dele e ele está teimando, colocando dentro. Aí por isso que não alcança o milagre. É gente que fica rindo, zombando da sua fé. É gente que não vem para a igreja para a igreja com você, mas só chega na hora que você está vindo para a igreja. Deus já tirou um monte de gente da nossa vida. Não coloque de novo para o lado de dentro. Tira para fora, deixa para lá, porque para a tua vida Jesus tem as pessoas certas para acontecer o milagre na tua vida. Ele tira todos. Aí ele olha para o pai e para a mãe e fala: entra. Chama o pai e a mãe e coloca para dentro. Olha para seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e coloca para dentro. Por quê? Porque só pode acontecer milagre na nossa vida se tiver pai e mãe que representa família. E só pode estar na presença de Deus quem é família. E a igreja representa a família espiritual. Porque família espiritual não chama para cachaça, não chama para o boteco. Família chama para oração, chama para ser vencedor, chama para batalhar. Teus amigos de verdade estão aqui. A tua família de verdade está aqui na presença de Deus. É essa igreja. Essas pessoas certas para estar na tua vida. Quer fazer churrasco? Chama a tua família. Quer servir uma Coca-Cola? Chama a tua família. Não chama gente que não vai agregar nada na tua vida, que vai jogar só você para baixo. Jesus coloca para dentro Pedro, Tiago e João, que representa íntimos de Deus. Quem é para estar na tua vida não é gente estranho, é íntimos de Deus, é amigo de Deus. Tem gente que tem tanto amigo, tanta gente na tua vida, mas se pedir uma oração não ora. Se pedir com autoridade ali para invocar a Deus, não consegue clamar.
não consegue expulsar um demônio, não consegue ler um versículo, não tem uma palavra de ânimo. Mas quem é íntimo de Deus tem palavra, tem ânimo, tem esperança, tem vida no altar, tem motivação para te motivar. Tenha na sua vida íntimos de Deus. Um dia desse alguém estava falando por aí: Daniel, não acontece mais milagres, não acontece mais batismo, não acontece mais vida se rendendo aos pés de Cristo. Eu falei: para você, porque aonde eu vou tem íntimos de Deus, e se tem íntimos de Deus na casa, tem milagre para Deus. Só aconteceu o milagre porque a família estava dentro e os amigos de Jesus estavam dentro da casa. Aí a Bíblia diz que ele vai lá na menina, pega ela pela mão e diz: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta e anda. Não bastava o texto dizer só levanta, o texto diz: levanta e anda, porque Jesus não te salvou para ficar parado. Jesus não te salvou para ficar só acomodado nos bancos. Ele quer que você anda, Ele quer que você leve a palavra para outros. Quem fica parado, irmão, só paralisado, é estátua de museu. Mas você não, Deus te deu saúde para você caminhar na presença dEle, fazer a obra dEle e levar a palavra para outros. Então anda no nome de Jesus. Não sei o que tem travado a tua vida até aqui, te paralisado, feito alguns estacionar, não me interessa. A Bíblia diz que no vale de ossos secos, quando a mão do Senhor Deus leva o profeta lá, porque na verdade a linguagem aqui é chamado na teologia de linguagem antropomórfica, antropomorfismo. Antropo vem da palavra homem, morfismo vem da palavra forma. Então Deus toma forma humana para expressar para seres humanos, porque o texto diz: e a mão do Senhor me levou ao vale de ossos secos. Deus não tem mão, isso aqui é só linguagem para nós entender que a ação dele é que colocou o homem lá. Deus colocou o profeta no meio do vale, porque Deus faz isso. E ele começa a contemplar os ossos, igual nós, começa a contemplar o problema, o desemprego, a depressão, a dificuldade, e nem percebe, e de repente a gente para. E o profeta nem percebeu que ele parou, mas a Bíblia diz que a mão do Senhor fez ele andar. Quem te faz andar não é você, não é tua força, não é o teu intelecto, não é o seu dinheiro. Quem te faz andar ainda é Deus. Há uma mão de Deus sobre a tua vida fazendo você caminhar na presença dEle. Quando você quer desistir, a mão dele fala: anda, caminha, porque o teu descanso não é aqui. Caminha na presença de Deus. Vou encerrar. Depois que a menina se levanta e anda, a Bíblia diz que Jesus olha para o pai e para a mãe. Agora a conjecturação do pregador. Imagina Jesus olhando para o pai e para a mãe falando: eu ressuscitei. Eu fiz o impossível. Agora vocês têm uma missão: dê de comer a menina. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que ressuscitar é com Ele, fazer o impossível é com Ele. Mas isso não tira a nossa responsabilidade. Jesus ressuscitou a menina, mas dá de comer. Ele falou para o pai e para a mãe: essa responsabilidade é de vocês. Está entendendo? A responsabilidade de dar comida para o povo é nossa, não é de outro, é dessa igreja. O que sustenta a igreja de pé, o que sustenta alguém de pé, irmão, não são as nossas estratégias, embora eu não as condene. O que sustenta a nossa vida na presença de Deus não são as bênçãos, é além das bênçãos, é a palavra de Deus. É o pão que te alimenta, é isso que te sustenta. Existem muitas pessoas por aí sofrendo de anorexia espiritual, não tem mais o pão, porque o pão em alguns lugares está desaparecendo. Ninguém mais tem paciência, irmão, de ouvir uma mensagem de 20 minutos. Olha agora a estratégia do YouTube, criou um short para acompanhar o TikTok, tudo 30 segundos. As pessoas só querem coisas rápidas, ou coisas colocadas ali no micro-ondas, coisas de comer, coisas feitas na hora, coisas simples ou fracas que não sustenta. Mas o que sustenta a igreja ainda é palavra, é pão do céu, é estudo da palavra, é o alimento celestial que ainda sustenta a igreja. Não abandone o alimento espiritual. Deus está falando hoje, Ele ressuscita, Ele salva, mas a missão de alimentar ainda é de vocês. Alimente a igreja, dê palavra para a igreja, continue dando alimento para a igreja. Fica de pé comigo que eu faço uma oração e agradeço a oportunidade.
É a palavra que nos sustenta. Quando os discípulos de Jesus, ou 2 discípulos no caminho de Emaús, entraram para a sua cidade e convidaram o viajante, que para ele era estrangeiro, mas na verdade era Jesus. Quando chegou na mesa, no partir do pão, a Bíblia diz que a escama dos seus olhos caíram e eles reconheceram a Jesus. Por que no partir do pão e não na hora do louvor? Porque tem gente que adora na hora do louvor, dança, adora, glorifica, levanta a mão, e na hora da palavra foge. Tem lugar por aí que o povo corre da hora da palavra. Só que eu conheço essa igreja, acompanho essa igreja. Aqui ainda tem palavra de Deus. Aqui ainda tem um manar do céu. É isso que sustenta essa igreja. É isso que mantém essa igreja de pé. É isso que faz você estar aqui até essa hora. Porque se fosse em outro lugar, você já estava em casa, fazendo a janta da noite. Mas pela palavra você está aqui. A palavra que sustenta é a palavra que coloca você de pé. É a palavra que te edifica. É a palavra que te guia. É a palavra que te mostra o caminho. É a palavra que conduz você para as mansões celestiais. Então continue caminhando pela palavra. Porque essa é uma exigência divina. A palavra tem que estar na sua vida, a palavra tem que estar na minha vida. Isso é responsabilidade do pastor Valdir, dos demais pastores, dos seminaristas, dos obreiros. Exponha a palavra. Pregue primeiro a palavra. Quer revelar? Revele depois. Quer contar sonho? Conte depois. Quer contar testemunho? Conte depois. O maior testemunho é a palavra. Um dia desses aí, vi um cidadão por aí contando testemunho porque levou uma faca usada, foi aberto no meio, quebrou a perna, Deus ressuscitou ele, ele saiu lá do sepulcro, do cemitério, alguma coisa assim, sei lá, nem se é verdade. Ele contando lá, que levantou do caixão, saiu do cemitério andando. Falei, amém, mas exponha primeiro a palavra. Tudo primeiro é pela palavra, o testemunho vem depois, tudo vem depois, mas primeiro é a palavra, a palavra. Feche os seus olhos. Porque eu ainda fico com a palavra. Feche os seus olhos e fale com Deus essa noite. Tudo que eu ministrei aqui. Falei sobre esses 3 personagens. Não basta Jesus ressuscitar e salvar e não ter o alimento. Dê o alimento. Continue dando o alimento. Coma pão. Não adianta os pastores querer dar o alimento e você não querer comer. Porque agora tem escolha, né? As pessoas vão no outro pregador que gosta mais. Vai na outra igreja que se sente mais à vontade. Irmão, Jesus está onde você for. Mas fica onde tem palavra. Graças a Deus eu conheço os pastores dessa igreja. Os obreiros daqui. E sei que eles têm palavra. Me permita dizer isso. Talvez eu seja o pregador mais simples que está passando por aqui. Pela minha capacidade eu nem viria aqui. Porque conheço a instrumentalidade e os vasos dessa casa. Mas aprove o Senhor me dar essa oportunidade essa noite. Com muita simplicidade eu ministrei a palavra. Eu queria ter a sua mente, pastor. As suas reflexões. A sua profundidade na palavra. Mas não tenho. Deus me usa nessa simplicidade, dessa maneira. Mas você que tem um monte de gente aí se espelhando em ti. Parece que não. Mas isso é bíblico. Lucas 6,40, o servo não é maior do que o seu mestre. Mas todo aquele que for bem instruído será igual ao seu mestre. Quanto mais você medita na palavra, mais você se parece com Jesus, mais você se parece com o teu pastor, mais você se parece com o líder, porque a igreja é a cara do seu pastor, é o reflexo do seu líder. E se seu líder tem palavra, a igreja caminha na palavra. E eu profetizo que essa igreja vai continuar na palavra, vai caminhar na palavra, não vai abandonar a palavra. Todos os lugares por aí estão deixando a palavra, mas aqui ainda caminha pela palavra. Continua na palavra no nome de Jesus. Eu aprendi a ler a Bíblia. Aprendi a ler lendo a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, irmãos, é um milagre na minha vida. Não abandone a Bíblia, coloque ela na sua vida. Leia ela todos os dias. Ela é o teu alimento espiritual. E não diga que você não prega. E não diga que você não é capacitado, porque o Todo-Poderoso está aqui nessa noite para te capacitar. Jesus Cristo de Nazaré, abre a tua boca e expõe a palavra. Eu vou orar crendo no milagre nessa noite, porque eu já preguei. Agora eu posso orar, posso profetizar, né?
Posso contar sonho, contar testemunho, porque eu já preguei. Feche os seus olhos, eu quero ministrar na tua vida nessa noite. Você vai sair daqui uma pessoa melhor, porque a palavra foi exposta. Você vai sair daqui, eu creio, com testemunhos para contar. Aleluia. Senhor meu Deus, eu quero te glorificar por essa oportunidade ímpar e singular aqui na tua casa. Quero te glorificar, meu Deus, pelos pastores, meu Deus, da igreja, do presidente ao vice, à diretoria, aos obreiros, às obreiras. Que o Senhor possa continuar usando eles, meu Pai, capacitando, para que eles continuem na sua palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoá-los, e tudo aquilo que falta, segundo a sua vontade, para a glória do teu nome, o Senhor possa suprir cada necessidade. Se é uma porta que alguém precisa, abre as portas, meu Deus. Glorifica o teu nome nesta vida, na vida do seu súdito, na vida da tua filha, na vida do teu filho. Se é filho que está afastado, desanimado, Senhor, salva, liberta, convence do pecado, meu Deus. E eu peço a ti uma bênção especial sobre a vida dos seus filhos nessa noite. Toca com cura, tirando o caroço, tirando o câncer, tirando a depressão, tirando a síndrome do pânico, tirando o complexo de inferioridade. Eu creio no poder da tua palavra, no teu nome e a poder. O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode levantar aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor está levantando aqui, Senhor, capacitando pessoas. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai ampliar esse ministério para a glória de Deus, porque o Senhor está capacitando alguém para ser pastor, para ser obreiro, para ser ensinador, para ser seminarista. Eu creio na expansão desse ministério para a glória do seu nome, porque é o teu reino que ganha com isso, é o teu reino que ganha com isso. E eu profetizo de olhos abertos, meu Deus, profetizo de olhos abertos, que vai ampliar para a glória do seu nome. Assim eu agradeço pelos milagres, pelo renovo, pela cura, pela salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja sente dando glória ao nome do Senhor Jesus. Amém e amém.